Fala pessoal, estamos de volta para mais uma aula da nossa mentoria teológica. Estamos estudando neste módulo as doutrinas fundamentais do cristianismo e hoje nós vamos chegar lá no Monte Everest da fé cristã, que é a doutrina da redenção. A doutrina da redenção é a resposta que tanto a criação quanto as dúvidas sobre a queda nos deixaram em aberto. É na redenção que a gente tem as respostas que a gente tanto aguarda, de fato, claras, direto ao ponto, resolvendo o problema que as doutrinas anteriores deixaram ainda em suspense. E é na doutrina da redenção que a gente encontra o clímax do evangelho, o clímax de toda a nossa fé. E é por isso que vale a pena a gente gastar bons e bons minutos, horas e horas de reflexão sobre a doutrina da redenção e sobre todos os episódios que marcam essa doutrina que a gente vai estudar hoje, tá bom? Antes da gente começar, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de meditarmos no Evangelho, meditarmos na Tua Palavra. Que o Senhor abençoe essa nossa aula e possamos compreender um pouco mais sobre a doutrina da redenção. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, quando a gente fala sobre a doutrina da redenção, a gente está mencionando aquele trecho do Credo Apostólico que fala sobre a obra do Filho, ou melhor, o ser e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito aí, né? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ou região dos mortos. A terceiro dia ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus, sentou-se à destra do Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. Tá aí. E essa é a parte do Credo Apostólico que fala sobre o ser e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que na verdade é o drama da redenção. Dentro dessa narrativa que nós acabamos de ler, eu deixei em latim aí para vocês praticarem um pouco, nós temos pelo menos 6 grandes doutrinas, ou 6 capítulos desse drama redentivo que ficam bem claros aqui. Primeiro, é o ser do Filho de Deus, quem é o Filho de Deus, quem é a pessoa do Salvador, que seria competente para nos salvar, como foi o seu nascimento, qual é o caráter da sua morte, como foi a sua ressurreição e, por fim, a sua ascensão, que é a sua subida aos céus, e o juízo final, que é o juízo de vivos e mortos. É sobre isso que a gente vai conversar hoje nessa aula. A primeira pergunta, então, que a gente tem que fazer antes da gente entrar de fato e de verdade na doutrina da redenção é a pergunta introdutória. Por que a gente precisa de redenção? Afinal, do que a gente está sendo salvo? E a gente precisa ser salvo, como vocês viram na aula anterior, do pecado e da morte. O grande problema do ser humano é pecado. E, por consequência, todas as consequências do pecado, especialmente a morte, que eu falei para vocês, ela tem pelo menos 3 faces. A face da morte física, a face da morte espiritual e a face da morte eterna. E é justamente sobre essa morte e sobre esse pecado que o Senhor Jesus vem nos libertar. Certo? Não, já vimos no estudo anterior sobre a queda que o mal, o pecado, o sofrimento e a morte são os frutos da quebra da dependência entre criatura e criador que aconteceu no Éden com os nossos primeiros pais. A menos que entendamos o nosso problema, jamais reconheceremos que precisamos de um Salvador. E é aqui, gente, que mora toda a diferença entre um crente e um não crente. O crente, ele tem uma compreensão de si mesma que não é apenas como um ser humano falho, pecador, que tem problemas. Não tem a ver apenas com a sua finitude, mas tem a ver com o fato dele estar perdido, de que ele não tem salvação, de que ele precisa de alguém para resolver o seu problema. Já o ímpio, ele tem consciência de que ele é um ser falho, finito, errado, mas ele acha que tudo isso é uma coisa normal, que faz parte da natureza humana ser assim. E aí ele não vislumbra, então, que ele está perdido, precisando de um Salvador. E é aí que mora a diferença. Somente quando estamos à beira da morte, gritamos por um salva-vidas. A grande questão na doutrina da queda é nós nos descobrirmos como perdidos e não apenas como falhos, pecadores. E é por isso que nós precisamos de um redentor.
Bom, não adianta pensarmos então que o nosso real problema são os sintomas da nossa doença. Os nossos problemas, eles na verdade são sintomas de uma causa, de um câncer que se instalou no nosso coração que tem gerado esse tipo de sintomas, como tristeza, desânimo, sofrimento, doenças, pobreza e coisas do tipo. Ou seja, não adianta você atacar a tristeza, atacar o sofrimento, atacar a doença, sendo que a causa de todos esses sintomas estarem se manifestando externamente, ela é interna. E é justamente aqui que a gente descobre a raiz da questão, que é o pecado. O pecado é a raiz de tudo. E como médico dos médicos, o Senhor Deus sabe que não adianta ele dar uma aspirina para a gente, não adianta ele fazer uma cirurgia leve, externa, para endireitar um osso quebrado. Não, ele tem que partir para dentro e curar o câncer da nossa alma, né, que é o pecado e o resultado do pecado, que é a morte. E é daí que a gente é transmitido direto para a pessoa do Redentor, porque como é que isso vai acontecer? Essa é a pergunta, como é que isso vai acontecer e quem tem que fazer isso? O requisito fundamental do Salvador, de acordo com a doutrina da queda, ele precisa ser pelo menos dois. Essa pessoa precisa ser um ser humano, nosso Redentor precisa ser um ser humano, porque do contrário ele não vai poder pagar pelos pecados dos seres humanos, só que ele tem que ser um ser humano diferente. Tem que ser um ser humano que seja santo e que tenha o poder suficiente para carregar todos os nossos pecados nos seus ombros. E aí, obviamente, você fica pensando, quem é essa pessoa, né? Não tem nenhum ser humano que nasceu de mulher e homem na face da terra que teria essa competência. Por isso que eu coloco aqui, em primeiro lugar, o nosso Salvador precisa ser alguém totalmente santo, porque um pecador não poderia salvar outros pecadores. Da mesma forma que um cego não pode devolver a vista a outros cegos. Um pecador não pode prometer salvação para outros, sim, sendo que ele não tem salvação nem para ele mesmo. Ele precisa ser um ser totalmente livre de pecado para que possa, então, resgatar os pecadores. Isso nos leva a uma segunda pergunta. Existe essa pessoa? Não existe. E é por causa disso que o Salvador só pode ser ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. Somente o Senhor Deus tem a capacidade de ser santo, carregar ou expiar o pecado dos seres humanos, porque somente ele é santo, santo, santo. Só que ele também precisa ser humano. E é aí que nós vemos esse dilema, né? Deus não pode morrer, ele é o autor da vida. Como que o autor da vida vai passar pela morte? E ele não pode expiar os pecados dos seres humanos apenas sendo Deus. Ele precisa ser humano para compartilhar da mesma natureza desse ser que ele quer resgatar. E é por causa disso que a única forma de Deus pagar pelo preço dos nossos pecados seria se ele fosse, além de Deus, verdadeiramente ser humano. E eu encorajo vocês aqui lerem com cuidado a carta dos Hebreus, especialmente no capítulo 2. É lá no capítulo 2 que ele vai dizer que Deus não se encarnou em um anjo, Deus não se encarnou em um animal, Deus não se encarnou em uma planta, mas ele se encarnou em um homem, para que ele pudesse fazer expiação dos pecados do ser humano. Então, não existe salvação para anjo, não existe salvação para animal, não existe salvação para flor. Salvação é para seres humanos. É por isso que o Senhor Jesus veio como ser humano. Ele era Deus, permanece sendo Deus e adicionou uma natureza à sua pessoa. Por isso que na ortodoxia cristã nós dizemos que Jesus ele é uma pessoa e dentro dessa pessoa única ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza divina e tem a natureza humana. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem e essas ambas naturezas habitam em uma só pessoa. De formas a sem se confundirem, a sem se misturarem e sem que haja nenhum tipo de interferência numa pessoa, numa natureza com a outra. É um negócio meio misterioso, não é o tema da nossa aula hoje, mas só para você entender que é essa doutrina clássica que a gente está falando aqui, que está no Credo Apostólico. E é por essa razão que Deus decidiu se encarnar. Em outras palavras, o próprio Deus que não tinha pecado decidiu se encarnar. Foi uma decisão dele. Ele podia deixar a gente lá no Beleléu, condenado para sempre, mas ele decidiu vir, descer aqui entre nós para nos salvar e assim assumir aquilo que era nosso, como se fosse dele mesmo.
E é por isso que quando Jesus vai para a cruz do Calvário, tudo aquilo que era meu e seu passa a ser dele, porque ele toma a responsabilidade sobre os nossos pecados como se fossem dele. E é por isso que ele nos liberta de todo o fardo do pecado e não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, porque ele toma o que era nosso como se fosse dele mesmo e por causa disso o nosso pecado deixa de ser nosso pecado. É um milagre, é uma bênção, é uma maravilha. Então, o único que pode ser o nosso Redentor seria um ser que fosse ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem verdadeiramente. E esse Deus homem é uma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E essa doutrina da dupla natureza de Cristo já, novamente, né, ela nos transiciona para uma outra doutrina que está no Credo Apostólico, que é o nascimento virginal de Jesus. Né? Exatamente por isso que Jesus precisava nascer de uma virgem. Como assim? Caso Jesus tivesse nascido da relação natural de um homem com outra mulher, o que seria o resultado dessa união? Um homem naturalmente pecador, um homem que carrega no seu DNA, entre aspas, o pecado original, logo ele tem toda a culpa, ele tem toda a corrupção de todo ser humano comum. Logo, ele não poderia nascer de uma forma natural, né? Porque ele não poderia salvar pecadores se ele fosse um de nós. Logo, ele precisava receber a sua plena humanidade, mas sem que o processo fosse corrompido. E é por causa disso que ele recebeu sua plena humanidade da genética de Maria, só que foi fecundado não por um homem, mas pelo Espírito Santo. É isso que diz a Escritura, especialmente ali no Evangelho de Lucas, com a maior clareza. Foi a fecundação espiritual do óvulo de Maria que gerou o ente santo que nós conhecemos como Jesus. E não foi por relação sexual, né? Por isso que foi um milagre. Então, o nascimento virginal de Jesus não é uma opção. Não é uma coisa, Deus ele fez assim, poderia ter feito de outro jeito. Do jeito que a gente aprende nas Escrituras é porque era o jeito que tinha que ser feito mesmo. Para que ele nascesse Deus e homem ao mesmo tempo, teria que ser o nascimento virginal. E isso veio da sabedoria de Deus. Era uma necessidade, já que não haveria possibilidade de Jesus ser Deus e homem ao mesmo tempo sem que fosse por intermédio de um milagre. E aí vem o texto, Lucas capítulo 1, verso 31, 34 a 35. Eis que conceberás, falando para Maria, e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo, o ser que nasceu do ventre de Maria, será chamado Filho de Deus. Ou seja, ele tem duas naturezas. Ele é um ser que recebeu plena natureza humana da sua mãe, mas também ele tem plena natureza divina porque ele é Filho de Deus. Então, não tendo mais dúvidas a respeito da competência de quem é o ser, o caráter daquele ser, que é o único que é capaz de ser nosso Salvador, precisamos perguntar agora como que ele vai fazer para nos salvar dos nossos pecados. Isso é a obra do Redentor. Estudamos um pouquinho a pessoa do Redentor, agora a sua obra. Então, em primeiro lugar, a gente precisa dizer que para ser Salvador e para nos salvar, o mecanismo precisa passar por algumas etapas. A primeira etapa desse mecanismo é a sua obediência ativa. O Senhor Jesus, ele obedeceu ao Pai ativamente. O que significa isso? Significa que ele viveu a nossa humanidade do jeito que a gente deveria ter vivido e não viveu. E quem é que você lembra que deveria ter vivido a nossa humanidade de forma impecável e não viveu? Adão, o nosso pai. Por isso que Jesus é tratado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos como o segundo Adão, porque ele justamente faz todo o trajeto que Adão fez e caiu, Jesus fez e não caiu. Não apenas na sua tentação, mas em toda a sua vida. Então é a sua obediência ativa, é como ele obedece à lei de Deus e como ele vive uma humanidade perfeita. Em outras palavras, ele precisa passar por tudo aquilo que os seres humanos passam
mas sem pecar. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, é por causa da obediência ativa de Cristo em obedecer os seus mandamentos como humano perfeito, que ele garantiu para nós todo o crédito para que pudesse pagar por nós a nossa dívida. Então, a obediência ativa é que garante a Cristo todo o crédito para colocar na nossa conta, que agora a justiça dele é transferida a nós. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Isto é, a nossa justiça não é uma justiça meritória, não é algo que a gente ganha pelas nossas obras. O nosso status de justificado, declarado justo diante do tribunal divino, veio da justiça que foi concebida por outro e dada a nós gratuitamente. Tá claro para vocês essa doutrina? É a doutrina da obediência ativa de Cristo. Então, por meio da obediência e perfeição moral de Cristo, ele adquire, ele compra como homem o direito de status de homem perfeito e assim poder transferir para nós essa mesma dignidade como nosso Salvador. Em segundo lugar, ao lado da sua obediência ativa, tem o seu sacrifício. E o seu sacrifício, ou seja, aquilo que ele recebe por nossa causa, a gente costuma chamar na teologia de obediência passiva. Então tem dois tipos de obediência. Tem uma que é a obediência ativa, que é na qual ele produz alguma coisa e adquire o poder de compra e a dignidade para transferir para nós o status de justiça. Já a obediência passiva é aquilo que ele recebe, por isso que é passiva. Ele recebe a nossa punição. É o exato oposto. Na obediência ativa, ele adquire o direito de nos transferir sua justiça. Na obediência passiva, ele recebe os nossos débitos e paga por eles. Essa é a distinção. Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele recebeu no nosso lugar a nossa conta, os nossos pecados, as nossas dívidas e a nossa morte. Em outro lugar ele diz: antes de tudo vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Essa é a obediência passiva, é o que ele sofreu substitutivamente por nós, e não pelos seus próprios pecados, porque não tinha nenhum. Então, pela sua obediência ativa, ele conquistou como homem o direito de ser nosso Salvador, mas somente pela sua própria morte, que é a sua obediência passiva, que ele de fato nos salva do pecado e da morte. Então, primeiro é a conquista de um direito de transmitir justiça. O outro é de fato ele recebendo a nossa punição e de fato Deus punindo o pecado e o pecador na pessoa de seu filho. Então, portanto, a morte de Jesus foi um sacrifício substitutivo. Quando ele recebeu a nossa morte, quando ele recebeu os nossos pecados, quando, de acordo com Isaías, ele foi moído pelas nossas iniquidades e transgressões, nós, pela fé, recebemos o cancelamento da morte. Como é que a gente vai morrer se alguém já morreu no nosso lugar? Como é que eu preciso pagar pelos meus pecados se alguém recebeu todos os meus fardos em seus ombros? Então, nós, na teologia, chamamos esse cancelamento da nossa pena de justificação. Deus olha para o sacrifício que o seu filho fez e agora olha para nós e ele nos declara justos pela obra meritória do seu filho. Então, diante de Deus, somos declarados justos por meio do sangue de Jesus, de acordo com Romanos 5:9. Ou como escreveu John Owen, a nossa morte morreu na morte de Cristo. É como se, o apóstolo Paulo vai falar isso em Colossenses, os nossos pecados foram crucificados na cruz de Cristo. O nosso escrito de dívida foi cravado na cruz de Cristo. Logo, o diabo não tem mais poder de acusação contra nós. Então a gente falou um pouquinho da obediência ativa de Cristo, falamos da obediência passiva de Cristo. Agora nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, que é outro tópico que está no credo apostólico. Então, se na cruz de Cristo
foram cancelados todos os nossos pecados e, por consequência, a nossa morte, em sua redenção, nós ganhamos uma outra bênção espiritual, que é o direito e a capacidade de vivermos uma nova vida. Porque na ressurreição de Cristo, unidos a Ele, nós participamos do mesmo mistério. Né? Porque unidos na sua morte, nós morremos com Ele. Unidos na sua ressurreição, nós nos unimos na sua ressurreição. E em que sentido isso vale para nós? No sentido de que a gente agora tem uma nova vida, que a gente nasce de novo e que a gente vai recomeçar a nossa história em união com Cristo. Somos uma nova criação, de acordo com as Escrituras. Então, por exemplo, Paulo resume esse conceito tudo num versículo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, união com Cristo na sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, nós estamos unidos a Cristo, mas não apenas na sua morte, especialmente na sua vida. Portanto, agora nós temos a liberdade do domínio do pecado e da morte. Nós não precisamos mais morrer. Se Jesus voltar hoje, nós não vamos morrer, nós vamos ser glorificados automaticamente. Agora, se ele não voltar, aí sim, a gente vai passar pela morte, mas ainda assim temos a promessa da ressurreição do corpo. Vocês estão entendendo? É a doutrina da união com Cristo. Isso que é o drama da redenção. Se eu pudesse resumir tudo em uma palavra, ser salvo é estar unido a Cristo. Estar unido nos sofrimentos de Cristo, estar unido às glórias de Cristo, estar unido tanto à humilhação quanto à exaltação do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para cancelar a nossa morte e ressuscitou para nos devolver verdadeira vida. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, isto é, aqueles que já morreram e eram santos crentes no Senhor, pereceram. Ou seja, acabou. Game over para eles. Se a nossa esperança, portanto, em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, a nossa vida não é apenas a cruz de Cristo, não, é a ressurreição. É aquilo que foi cancelado na cruz, é aquilo que foi iniciado na ressurreição. É um capítulo que foi fechado na cruz e outros milhares de capítulos que se abrem no livro da ressurreição. Ou seja, para quem está em Cristo, é nova criatura. Quarto elemento do nosso drama redentivo é o drama, eu coloquei drama receptivo, mas é drama redentivo, é a doutrina da ascensão de Cristo. O Credo Apostólico diz que ele foi morto, crucificado, sepultado, desceu ao Hades e subiu aos céus depois da ressurreição. O que significa que ele subiu aos céus? Essa é a doutrina da ascensão de Cristo. O que significa? Após ressuscitar dos mortos e permanecer 40 dias instruindo os discípulos, aparecendo para eles, falando sobre a missão de anunciar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, Jesus subiu aos céus, recebeu do seu Pai o direito de reinar por toda a terra, está sentado à sua direita com o cetro na mão, reinando até que o último inimigo seja colocado debaixo dos seus pés, de acordo com o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, o último inimigo é a morte. É a morte, que já foi derrotada de uma vez por todas, mas que ainda tem a sua manifestação enquanto Jesus não retornar. Esse é o último inimigo que Jesus vai colocar sobre os seus pés. Então essa doutrina é importante, pois ela destaca algumas facetas do ministério de Jesus. Talvez o principal é a sua realeza. A ascensão gloriosa dele subir aos céus, estar à direita do Pai, que é a ideia de trono, que é a ideia de domínio. O Pai dando o reino para ele, dando o mundo nas mãos dele. Lembra as palavras que ele disse para os discípulos? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês. Ou seja, é um mandato real.
É uma convocação feita por um rei que tem toda a autoridade no céu e na terra e que já está reinando sobre céus e terra. E quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Por quê? É uma realeza espiritual. Cristo não está reinando politicamente, ele está reinando espiritualmente até que ele retorne para julgar os reis deste mundo. Então ele está sendo muito paciente, muito misericordioso em aguardar até que o último eleito ouça a mensagem do evangelho, se converta, para que então ele volte para a terra como justo juiz. O Catecismo de Heidelberg tem um parágrafo muito bonito sobre a importância para nós sobre a ascensão de Cristo. Diz assim, pergunta 49. Primeiro, ele é no céu nosso advogado junto ao Pai, isso que diz lá 1 João capítulo 1 e 2. Segundo, em Cristo temos nosso corpo no céu, isso é uma coisa muito bonita, como garantia segura de que ele, como nossa cabeça, também nos levará para si, como seus membros. Isso é muito bonito, gente, porque o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, que pelo fato de nós estarmos em Cristo, nós estamos habitando com ele as regiões celestiais. É como que no momento que você é salvo, você é automaticamente membro de Cristo como o seu corpo, ele é a nossa cabeça, nós somos os seus membros. Na medida que você é salvo, se une a Cristo, você já está no céu, porque é lá onde Cristo está. Então nós já estamos nas regiões celestiais com Cristo, porque nós estamos unidos a Ele. Agora, obviamente que isso é uma questão espiritual. Da mesma forma como Jesus disse, eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está aqui e eu estou com ele lá. Só que é uma união mística, é uma união espiritual. A substância de Cristo e a substância humana, de alguma forma mística, já estão unidas. Eu sou dele e ele é meu. Isso é lindo, é maravilhoso. Portanto, por que a ascensão de Cristo ela é importante para nós? Eu sei que mesmo distantes localmente, nós estamos unidos em substância. Eu sou dele, ele é meu, e nada pode nos separar do amor de Cristo. É como se a cabeça se separasse do corpo. Não tem como ter vida quando essas coisas acontecem. Terceiro lugar, a ascensão também é importante porque o Senhor Jesus nos enviou o seu Espírito. Como garantia pelo poder do Espírito, buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus e nas coisas que são da terra. Ou seja, o fato de Cristo estar assentado à direita de Deus Pai tem importâncias para a forma como eu vivo aqui agora, porque é eu entender que eu não sou mais daqui. Eu estou com Ele. Eu estou com Ele lá. E eu já estou vivendo nos últimos dias. E essa vida que eu tenho aqui é um sussurro, é um suspiro. Porque, na verdade, a minha identidade mesmo é com o Senhor. E tudo é uma questão de tempo para Ele restaurar todas as coisas. E os céus e terra se unirem num casamento perfeito. E nós viveremos para sempre com Ele no novo céu e numa nova terra. A doutrina da ascensão me ensina sobre a realeza de Cristo. E sobre como tudo aquilo que é natural, terrestre, é bom, é importante. Casamento, filhos, trabalho, tudo isso é bom e importante. A gente não está menosprezando isso. Mas tudo é penúltimo. O que é último é a nossa união com Cristo e essa nova vida que Ele começou em nós. E finalmente a obra da redenção será consumada no retorno, coloquei do retorno, no retorno do Rei para julgar vivos e mortos. É assim que termina o parágrafo sobre o Filho no Credo Apostólico. E esse é o acontecimento mais esperado da história, o retorno do Rei. E um dos textos mais fundamentais para entendermos isso é Mateus 24, conhecido pelos teólogos como o sermão profético de Jesus, que é aquele que ele anuncia os sinais, ele anuncia como que será a sua segunda vinda e quais serão os eventos que se desdobrarão a partir desse acontecimento. Os primeiros versos de Mateus 24 lidam com as maravilhas que os discípulos veem no templo, estão lá todos inebriados com as construções. E Jesus diz, com aquele balde de água fria na cabeça deles, não ficará pedra sobre pedra. E aquele templo suntuoso de fato foi destruído no ano 70 com a invasão de Tito. E os romanos ali chegaram com tudo e acabaram com todo mundo.
Inquietos, os discípulos interrogaram Jesus a respeito de quando o templo seria destruído e quais sinais aconteceriam antes do retorno de Jesus e do fim do mundo. E aí então Jesus começa a sua resposta mais elaborada. Ele apresenta, a princípio, 10 sinais que precederão a sua vinda. Falsos cristos, guerras e rumores de guerras, nações contra as nações, fomes, terremotos em vários lugares. Esses são os 5 primeiros. E ele conclui essa descrição dos 5 primeiros sinais dizendo que tudo aquilo ali é o que ele chama de princípio das dores. Ou seja, é uma coisa rasa perto dos sinais que estão para chegar. Então são 5 primeiros sinais. Em síntese, Jesus está dizendo que esses sinais, que são os princípios das dores, são genéricos e são locais e afetam a sociedade desde a sua primeira vinda. Isto é, Jesus veio pela primeira vez e desde que ele veio, começou a igreja, enviou o Espírito Santo para os discípulos. Sinais genéricos e locais têm acontecido pelo mundo. Guerras, fomes, terremotos, acontece ali, acontece acolá. São genéricos porque acontece com crente, com incrédulo e por aí vai. Porém, o Senhor também lida com sinais que são iminentes, são aqueles que são mais próximos da sua vinda, do seu retorno. E são eles a perseguição e ódio universal contra o povo de Deus, o grande abandono da fé, que é a apostasia e traições de toda sorte, muitos falsos profetas se espalhando pelo mundo, o amor se esfriando de quase todos, evangelho sendo pregado mundialmente. E aí, gente, Jesus deixa muito claro para nós que esses são os sinais do fim. Não, os outros eram só o princípio das dores. Esse aqui é o 2.0 mesmo, esse aqui já está no fim. Esses são os sinais que a gente chama que são específicos e globais e ocorrerão muito próximo do retorno de Cristo. Por isso, os primeiros 5 sinais são genéricos e locais. Acontece com crentes e incrédulos e acontecem localmente em algumas localidades no mundo. Os últimos 5, eles são globais, porque eles acontecem simultaneamente no mundo inteiro, e eles são específicos, porque eles são contra a igreja. É perseguição à igreja, é abandono da fé, é amor se esfriando, é o evangelho sendo pregado e por aí vai. Então os evangelhos falam muito mais do que os sinais. A gente está só dando uma pincelada nisso aí. Os evangelhos também nos descrevem como esse retorno vai acontecer de forma detalhada. A gente tem algumas informações, eu não vou dar todas aqui porque esse curso não é um curso de escatologia, talvez mais para frente eu vou dar esse curso aqui para vocês, mas de acordo com Lucas nós temos algumas informações iniciais sobre esse retorno. É um retorno que será físico. Da mesma forma como Jesus subiu às alturas, ele vai descer. É isso que diz Atos capítulo 1, verso 11. E nesse tempo, quando ele descer, algumas coisas vão acontecer, especialmente as que eu mencionei aqui nesse slide. Primeiro, a ressurreição dos mortos, o juízo final, a condenação e salvação, e eu adicionaria uma outra coisa que eu não coloquei ali, a restauração da criação. São esses os eventos que vão suceder o retorno de Cristo. O credo apostólico simplesmente diz: de onde virá para julgar vivos e mortos. Mas por detrás de tudo isso tem uma série de coisas que eu acabei de mostrar para vocês. Então, gente, recapitulando, esse parágrafo cristológico do credo apostólico, ele nos fala sobre a dupla natureza de Cristo. Ele é o Filho de Deus. Fala sobre o nascimento virginal do Senhor, fala sobre sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e sobre o juízo final. E é exatamente esse drama redentivo que faz parte das doutrinas fundamentais que todo cristão precisa afirmar categoricamente e corajosamente se quiser continuar se auto-intitulando cristão. Do contrário, não dá mais para ser cristão. Então tem que confessar essas 6 coisas aqui, além das outras que a gente já falou em aulas anteriores, mas sobre a nossa redenção. Se qualquer uma dessas coisas for tirada da narrativa, a narrativa vira outra história. Como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, deixa de ser o evangelho e passa a ser outro evangelho que na verdade não é outro, é um falso evangelho. E obviamente ninguém deve crer num falso evangelho. E aqui tem algumas obras
que eu usei para preparar essa aula, que eu recomendo absolutamente para vocês. Algumas eu já mencionei durante a mentoria, que é a obra de Anselmo da Cantuária, Cur Deus Homo, em latim significa porque o Deus homem, ou porque Deus se tornou homem, que basicamente toda aquela parte que eu falei da necessidade de um Salvador e como que ele teria que ser para ser o nosso Redentor, esse é o livro que explica, dentro da tradição cristã, por que isso teria que acontecer, por que Jesus teria que ser o Deus homem. E ele teria que ser o Deus homem para ser o nosso Salvador, né? Para que pudesse suportar o peso da ira sobre os seus ombros e para que pudesse suportar em nosso lugar, substitutivamente, e fazer satisfação, ou seja, teria que ser homem e Deus ao mesmo tempo. Também sempre indico que vocês leiam o Catecismo de Heidelberg sobre esse assunto, porque se você der uma olhada lá nas primeiras perguntas do Catecismo de Heidelberg sobre a nossa redenção, ele basicamente vai seguir a estrutura lógica de Anselmo. Ele vai ponto a ponto no argumento de Anselmo do porquê nós precisamos de um Redentor, de como teria que ser esse Redentor e de quem é esse Redentor. Eu encorajo vocês a fazerem essa viagem no Catecismo de Heidelberg. Já fiz, às vezes de vez em quando eu faço de novo, só para reafirmar naquilo que nós acreditamos. E também uma outra obra finíssima, obviamente, que essa é só uma tradução de um trecho dessa obra magnífica, que é Por Quem Cristo Morreu. A obra original se chama A Morte da Morte na Morte de Cristo, de Joe Owen. É uma obra de centenas de páginas, nós temos só um trecho traduzido pela editora PES. Encorajo vocês também a darem uma lida nisso aqui, porque tem muito fundamento. Por Quem Cristo Morreu. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, a gente vai continuar em contato. Só mandar lá no grupo do WhatsApp da nossa mentoria ou falar comigo direto no privado. Próximas aulas nós vamos continuar o nosso estudo sobre as doutrinas fundamentais. Nós ainda temos que falar sobre a doutrina da igreja, sobre a doutrina da consumação de todas as coisas. Espero vocês nas próximas aulas.